Dá para projetar? Mateus capítulo 2. Hoje vou usar, acredito que bastante a Bíblia, então. Verso 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Agora vamos lá. Vou continuar. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando os tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Até aqui tá bom. Bom, essa história nós usamos muito para ensinar que ofertar ao Senhor é uma maneira de nós adorarmos. Você já ouviu isso muitas vezes, nós ensinamos isso, e de fato é verdade, né? É uma maneira, esses reis magos ensinam, né, um princípio poderoso. Mas hoje eu não quero falar a respeito da oferta, mas eu quero falar a respeito do porquê eles ofertaram. Por que esses magos foram até Jesus para ofertar? E a primeira coisa que eu quero falar para você, né, que é interessante aqui, é que esses magos, não sei se você já ouviu, muita gente fala que eram reis magos. Eu mesmo estou falando para você. Você talvez deve ter ouvido já outras vezes alguém falar que eram reis magos. Mas se você prestou atenção na nossa leitura, você viu que não está escrito que eles eram reis. Ok? Presta atenção. Esses magos não eram reis. Mas se você pesquisar em qualquer lugar da internet, rapidamente, quando você começa a digitar, né, já aparece lá, oferta dos reis magos. A oferta dos 3 reis magos. Por que o povo chama eles de reis, sendo que a Bíblia não fala que eles eram reis? E de fato não eram reis. E aí eu quero te falar uma coisa. O que fez com que esses magos fossem reconhecidos como reis tem a ver com a atitude que eles tomaram, o posicionamento que eles tiveram diante de Jesus. Eu quero falar para você aqui 4 coisas, 4 princípios a respeito de nobreza. Fala assim comigo, nobreza. O que é nobreza? Quando nós falamos de realeza, nós falamos de nobreza. Nobreza é alguém que está no maior nível de autoridade, né? Então quando você olha para os reis, ali existe nobreza, né? Os governantes, existe nobreza. Mas eu quero te falar que nós também somos filhos do rei.
E aqui também há um monte de gente que é nobre diante do Senhor. Quantos são nobres aqui? E aí eu quero te falar, porque esses magos aqui, eles tiveram uma atitude de nobreza. Eles tiveram uma atitude de nobreza. Apesar de não serem reis, foram nobres. Mas você sabe por que eles foram conhecidos como reis? No século V depois de Cristo, por causa da atitude desses homens, eles passaram a ser reconhecidos como reis. Os magos naquela época eram homens sábios, né, que as pessoas iam buscar conselhos. Mas por causa da sua nobreza, eles foram reconhecidos como os reis. Então você vai ver na história, né, no século V em diante, os magos antigos eram conhecidos também como os reis. Então você sabe, até a Igreja Católica considera, né, dia 6, sei que você não é católico, mas eu fiz catequese até o final. Dia 6 de janeiro é comemorado o dia de reis. Amém? Que amém o quê? Olha aqui. Amém, aleluia, glória. Não. É conhecido, é comemorado o dia de reis por causa desses 3 magos aqui, que foram considerados reis. Eles tiveram atitude de nobreza. Agora, o que eles fizeram? Eu quero contar para você aqui 4 princípios a respeito de nobreza. Amém? Então a primeira coisa é que esses homens foram nobres. Esses homens foram nobres, tiveram uma atitude de nobreza. Sabe, nobreza não tem a ver somente com posição. Não tem a ver com posição, tem a ver com atitude, posicionamento. Você sabe que o filho do rei, o príncipe, ainda que ele é príncipe, ele pode não ser nobre. Sabia disso? Ele pode ser qualquer um. Ele pode ser um mal educado, ele pode ser um ignorante, ele pode ser um sem educação, ele pode ser um zero à esquerda, ele pode ser alguém estúpido, mas não, ainda que ele seja príncipe, ele pode não ser nobre. Mas nobreza tem a ver com posicionamento. Esses homens foram reconhecidos por causa de um posicionamento. Eu quero te falar porque nós somos nobres, amém? Agora, o que é o contrário de nobreza? Eu fui pesquisar e eu encontrei alguns significados, porque o contrário de nobreza é peble, ou, deixa eu ler aqui. Eu achei, plebe é o contrário de nobre, mas junto com plebe, tem alguns significados aqui que é interessante. Então o contrário de nobreza também pode ser degradamento. O contrário de nobreza também pode ser baixaria. Bem favela mesmo, né? O contrário de nobreza também pode ser indignidade. O contrário de nobreza também pode ser infâmia. Mas o mais interessante, que mais chamou a minha atenção aqui, é que o contrário de nobreza também significa avareza. Todo aquele que é avarento, ele não é nobre. Todo aquele que tem uma atitude avarenta, ele não é nobre. Pode até ser filho do rei, mas não é nobre. Não é nobre. Não tem posicionamento de alguém que é nobre. E sabe o que é interessante? Esses reis aqui, eles foram intimados aqui por Herodes, né? A palavra de Deus lá em Isaías profetizaram que reis viriam e ofertariam ao Senhor. Olha que interessante, a Bíblia já os reconhecia, o Senhor já os reconheceriam como rei, sabendo do coração deles. Lá em Isaías, bota para mim por favor, Isaías capítulo 60, verso 3, diz assim: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Eles eram apenas magos, mas o Senhor já considerava eles como reis. Salmos também diz, lá em Salmos
72, verso 10 e 11 diz assim, vamos lá, rapidão. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis, e das ilhas os reis de Sabá, e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações os sirvam. Não, presta atenção, aqui o Senhor já os considerava como reis, mas esses homens, sabendo do nascimento de Jesus, eles foram intimados por Herodes. E aí eu quero te falar que a sua nobreza, ela vai ter um teste. Vai ter um teste diante de Deus. Quantos são nobres aqui? O Senhor vai testar a sua nobreza. Porque esses homens também foram testados. Eles sabiam do nascimento, né? Por conta da tradição. Eles viram a estrela do Oriente. Herodes não sabia de nada. Só que ao descobrirem que Jesus ia nascer, sabe, o diabo não muda o plano. Toda vez que vai nascer um libertador, o diabo se levanta para matar as crianças. Isso aconteceu lá em Moisés, aconteceu com Jesus também, por isso é que o ministério infantil é importante. Então, quando Herodes descobriu, Herodes convocou os magos e falaram para eles, olha, é o seguinte, vocês vão lá, eu sei que vocês já estão indo, né, lá adorar, vocês vão e depois vocês vão voltar e me falar aonde é que está o menino, porque eu também vou lá adorar ele. Mentiroso. Eu também vou lá adorar. Só que os magos sabiam da intenção de Herodes. Eles conheciam. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui tirariam proveito dessa direção que Herodes deu para os magos? Você sabe que aqui a Bíblia não conta, mas com certeza, toda vez que alguém servia, né, o rei, ou o Herodes, ou algum governante, ele receberia algo em troca. Então Davi, Saul, deu a sua filha em troca. E, né, o que ele quisesse. José, ao servir Faraó, recebeu também algo em troca. Você acha que Herodes não ia dar nada em troca para esses magos? Você acha que Herodes não ia colocá-los em posição de autoridade em algum lugar ali do reino? Pois eu acredito que sim. Pois eu quero te falar, esses magos, por causa da sua nobreza, não se corromperam por posições. Sabe, a normalidade do brasileiro é tomar vantagem das coisas. Eu acredito que se esses magos fossem brasileiros, eles iam chegar para Herodes e falar, então Herodes, Herodes era político. Então, Herodes, será que teria uma cadeirinha para mim, para minha família, um bolso, alguma coisa, né? Um auxílio Jerusalém, não sei, talvez não pagar alguma coisa, que tinha impostos desde aquela época. Quantas pessoas não tiraria proveito daquilo? Aí você vai lá, não, pastor, eu não, sou filho do rei. Presta atenção, ser filho do rei não quer dizer que você é nobre. Nobreza tem a ver com a sua atitude. Aí você vai falar que dentro da igreja, não, é todo mundo nobre. Irmãos, a última conferência que teve lá na Zona Norte, né, a gente foi convocado para organizar a fila. E era só coisa de crente, só tinha crente lá. Crente que queria Deus, que pagou. Era uma fila. E aí, porque tinha alguns irmãos do lado de fora, começou a chover, vamos pôr esses irmãos para dentro. Meu amigo, parecia que estava dando pão, parecia que estava, virou um furdunço. Gente que tinha chegado de última hora, foi lá furando a fila. Gente dando carteirada, passando por baixo da corrente. Aí eu pergunto, se esses irmãos fossem os magos,
Jesus estava morto. Jesus tinha sido encontrado por Herodes. Eu quero te falar algo, meu irmão. Nobreza tem a ver com a sua atitude, tem a ver com o seu posicionamento. E eu estava ali na fila, meu Deus do céu. Eu ficava, calma, irmão, vai ter lugar para todo mundo. Gente que guarda lugar. Você acha que isso não é tomar vantagem? Entende? Imagina, a Rai chegou 5 horas. E eu vou chegar 9h30. Eu falo, Rai, guarda o lugar para mim. Por quê? Você acha que isso não é tomar vantagem? É claro que é tomar vantagem. Entende? Então, nobreza fala de um posicionamento. Posicionamento. Quantos aqui teria coragem de pagar por algo que é de graça? Quantos aqui teria coragem de honrar aquele que te abençoa? Sabe, tudo isso é atitude de nobreza. Esses magos não se corromperam diante de Herodes. Eu quero te falar uma coisa. Deus te chamou para ser nobre. Deus não te chamou para ser avarento. E nós estamos no final do ano, vou falar também. Os irmãos que reclamam do preço da coxinha, da cantina. Nossa, Neto, mas, pastor Neto, 5 conto? 5 conto eu como no shopping. Então come no shopping. Não, mas a igreja tem que abençoar. Tem nada, você já é abençoado. Igreja não tem que abençoar o abençoado, não. Você já é abençoado, meu filho. Você é a bênção. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, você é a bênção. Aonde você chega, a bênção chegou junto. Quero te falar, não é arrogância não. Quando você chegar, você fala, a bênção chegou. Mas seja uma bênção, senão os irmãos vão falar, cadê? Está no Uber ainda? Vai olhar atrás de você, ué, você falou que a bênção chegou? Então você fala, a bênção chegou e seja uma bênção. Amém? Seja nobre. Isso é atitude de nobreza. Isso é atitude de nobreza. Esse é o primeiro princípio. Aqueles reis foram nobres. Segundo princípio que eu quero trazer para você a respeito da vida desses magos é que a oferta deles representavam quem eles eram. A oferta representa quem você é. Se você oferta qualquer coisa, complete a frase. Se você oferta o que sobra, complete a frase. Presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Sabe, a oferta desses magos era uma oferta específica e diferente de todas as outras. Porque eles ofertaram coisas características de sacerdotes. Eles não ofertaram qualquer coisa, ofertaram coisas características de sacerdote. Eles ofertaram ouro, mirra e incenso. Por que eles ofertaram coisas características de sacerdote? Porque outra atitude de alguém que é nobre, ele sabe quem ele é. Aqueles magos entenderam que eles eram sacerdotes do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz assim, vamos lá, agilidade. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Sabe o que é ser rei e sacerdote? Rei é aquele que tem domínio, tem poder, ele tem autoridade. Mas o sacerdote é aquele que tem imagem, é aquele que representa o Senhor. Essa era a característica do sacerdote. O sacerdote representava o Senhor. Então eu quero te falar, a sua oferta te representa. Quando você abençoa alguém, você está representando você para essa pessoa.
Então toma cuidado com os presentes que você dá. Ah, pastor, mas aí, pera lá, mas tá bom, e quem não tem dinheiro? Porque aí se eu der uma caixinha de bombom, meu Deus do céu, acabou, eu sou só um bombonzinho na vida. Não, presta atenção, não estou falando de valores. Porque aquela mulher, Jesus disse, Jesus estava sentado, olhando a oferta de cada um. Teve uma viúva que deu 2 moedinhas. Jesus disse que ela deu mais do que todo mundo. Então não tem a ver com valores. Não tem a ver com valores. Quer dizer, perdão, deixa eu corrigir. Não tem a ver com preço. Tem a ver com valor. Tem a ver com valor. Entende? Tem a ver com princípios. Aqueles homens ofertaram aquilo que representava quem eles eram para o Senhor. E eles tinham convicção de que eram reis, ainda que não era rei em posição, e de que eram sacerdotes, representantes do Senhor. Deixa eu te dizer algo, você representa o Senhor aqui nessa terra. Tudo aquilo que você faz, você está representando a Deus. Você está representando quem você é. Quantos são nobres aqui diante do Senhor? Não, haja como alguém que é nobre. Haja como um nobre. Amém, queridos? Um exemplo para você entender. Gente que é nobre, que dá de acordo com aquilo que ele enxerga quem ele é. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, era um perfume. Oferta característica de sacerdote. Ela quebrou aos pés de Jesus. Um perfume caríssimo, francês. Esses dias ganhei um perfume francês. Mas eu ganhei do francês. Eu ganhei o francês do francês. Tirei até foto, senão os irmãos falam, isso aí é do Brás. Que Brás? França. Estou usando ele, ó. Tá passando. Eu sou mais forte que o francês. Aquela mulher quebrou o vaso nos pés de Jesus. Jesus falou, ela está fazendo algo para o meu sepultamento. Você sabe, o ouro aponta para a glória. A mirra, o perfume aponta para o sepultamento, para a morte de Cristo. E o incenso aponta para o cheiro suave de Cristo. Você vai ver isso lá no tabernáculo, no livro de Êxodo. E aquela mulher, ela fez uma oferta diante de Jesus, típica de sacerdote. Por quê? Ela entendeu quem ela era diante do Senhor. Quem é que ficou bravo? Judas. Judas escandalizou com a oferta daquela mulher. Às vezes tem homens que falam, né? Eu vi já muita gente criticando. Tem gente que fala, nossa, aquele irmão ofertou um carro para a igreja. Onde já se viu? Onde já se viu? Se vê na Bíblia. Quem ofertou e quem criticou. Quem ofertou foi a mulher que estava nos pés. Quem criticou? Então toma cuidado quando você vai criticar a oferta de alguém. Porque às vezes aquela pessoa está sendo extravagante porque realmente ela é alguém extravagante. Ela sabe quem ela é diante do Senhor. Entende? Judas falou, não, como assim? Isso aí nós podíamos dar aos pobres. Outra coisa, um pensamento de quem não é nobre. Ele sempre vai ver o pobre na frente de quem deve receber honra. Já viu gente falar assim, não, a igreja tem que ajudar os pobres, tem que ofertar para o pobre. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Honra a quem tem honra. Honra ao Senhor, porque Ele é digno de honra. Depois você ajuda o pobre. Ah, pastor, você está falando uma heresia. Não estou falando heresia não. Jesus disse isso para Judas. A mim vocês não vão ter sempre, mas aos pobres está sempre com você. Atitude de nobreza. Honra quem de fato deve receber honra. O Senhor é digno de honra. Amém, irmãos?
Aleluia. Pedro também, ele fez uma oferta diferente. Ele estava passando lá para orar, na porta do templo tinha um aleijado. E esse aleijado pediu uma esmola para Pedro. E o que Pedro respondeu para esse aleijado? Ouro e prata eu não tenho. O que o aleijado pediu para Pedro? Esmola. Ele pediu uma esmola. Para nós, o que é uma esmola? Um dinheirinho. Uma esmolinha. 2 contos. 5. O pastor Elner já 50 é esmola. Né? Muita nobreza. Mas Pedro disse, ouro e prata não tem. Ou seja, o que era esmola para quem sabe que é sacerdote, aquilo para ele é ouro e prata é esmola também. E Pedro virou, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. A mulher reconheceu que ela era sacerdotisa diante do Senhor, mas Pedro reconheceu que ele era rei, tinha autoridade, levanta e anda. Sabe, Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Então, haja como um rei e uma sacerdotisa, e um sacerdote do Senhor. Amém, queridos? Terceiro princípio que eu quero falar para você. Porque a oferta desses magos representava quem eles eram. Mas também a oferta deles representava quem o Senhor era para eles. Sabe, nós estamos acostumados a ofertar algo que nos represente. Mas você já parou para pensar que a sua oferta representa quem você está ofertando? Vou dar um exemplo para você entender. Quando você vai dar um presente para alguém, você dá um presente nada a ver ou você busca dar um presente que tem a ver com aquela pessoa? Vocês estão aí em semana de amigo secreto. Eu lembro uma vez, a gente fez um amigo secreto com os discipuladores, faz muito tempo, e tinha dado errado, ainda bem, porque eu tinha tirado a pastora Soraya. É porque para te representar, muito difícil. Tinha dado errado, aí eu contei para o pastor Alexandre, falei, nossa, eu tinha tirado a pastora. Ele falou, vixe. Se ele falou vixe, eu disse vixe 3 vezes. Porque a pastora é muito nobre, como é que vai dar um presente? Hã? Tá vendo? Eu pensei já, falei, tem que dar dinheiro, porque como é que faz? No Vale Brás. Falei, tem que dar dinheiro, só que aí eu vi a pastora Soraya, falei, não, tem que dar muito dinheiro. Por quê? Porque representa. Eu falei, graças a Deus não tirei ela, tirei outra pessoa, mais fácil. Agora, você já perguntou, aí eu estou num grupo aí de amigos secretos, né, de uma célula, aleluia, o pessoal colocou lá, né, eu gostaria de receber, vamos lá, vamos pôr sugestões, eu queria receber isso e aquilo, camiseta, calça, perfume, tal, né, cada um pôs a sugestão que gostaria de receber, e eu espero que os irmãos estejam seguindo, eu coloquei lá, olha gente, eu preciso de IPVA, se você quiser, preciso pagar um IPVA em janeiro. Material escolar, pus lá a lista. Eu dei as minhas sugestões. Eu espero que estejam, né, respeitando isso. Quantos respeitam a sugestão do seu amigo secreto? Levanta a mão. Por que para ofertar ao Senhor você não pergunta o que ele queria? Por que ele tem que aceitar o que você dá? Aí fica bravo depois igual Caim. Porque se eu sou Deus, Abel me dá um cordeiro cozidinho, e Caim me vem com um prato de salada, eu falo para ele, não irmão, tá amaldiçoado.
Você já perguntou para Deus quanto Ele quer que você dá da sua oferta das primícias? Eu quero te falar, eu perguntei para o Senhor, e Ele me falou, e eu estou orando, falei, Deus, então, eu preciso desse valor. Mas eu perguntei, porque você precisa, para ser nobre, dar algo que represente a quem você está dando. Eu sei que nós estamos em época de Natal e o espírito natalino toma a vida dos irmãos e é um presenteando o outro. Mas quem aqui pensou em presentear o aniversariante? Pergunta para o aniversariante o que ele gostaria de receber. Atitude de nobreza. Aqueles magos deram algo que representava o Senhor. Eles trouxeram ouro. Ouro fala da glória de Deus. Ouro fala da presença de Deus. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que tudo no tabernáculo era feito de ouro. Ouro puro, ouro de Ofir. Se você for ler lá, os magos deram mirra. Você sabe que a mirra, né, o óleo, ele era usado para manter a chama acesa dos 7 candelabros. Do candelabro de 7, com 7 castiçais no lugar santo. Eles tinham que produzir a mirra. O sacerdote tinha que fazer a mirra. Porque aponta para o Espírito Santo. Aponta para o Espírito. Mas ele também deu incenso. Incenso era usado no tabernáculo para encher o Santo dos Santos de aroma. Antes do sumo sacerdote entrar lá diante da arca, ele tinha que com a mão direita colocar o braço lá com o incensário e encher de fumaça o Santo dos Santos antes de entrar. Porque o incenso aponta para a presença de Cristo. Ele não pode entrar na presença do Senhor se ele não tiver o aroma de Cristo, porque ele ia morrer. Então, os magos deram ao Senhor algo que representava o próprio Senhor. Isso os fizeram ser reconhecidos como reis. Isso os fizeram ser reconhecidos como reis. E por último, eu quero te falar o que acontece quando 2 reis se encontram. Quantos aqui são reis? Porque a Bíblia fala que o Senhor é rei dos reis. Você é filho do rei. Amém? O filho do rei é o quê? Pode falar com vontade. Legalmente você é príncipe do Senhor. Amém? Não foi isso que Deus falou para Jacó? Não será mais Jacó, sim Israel. Israel significa príncipe do Senhor. O que você precisa fazer para ser príncipe? Ser filho. Mas o que você precisa fazer para ser rei? Se o rei não te levantar como rei, o rei precisa morrer para você ser rei. A Bíblia fala que o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores. Nem todo príncipe vai se tornar um rei. Nem todo príncipe se tornará um rei. Rei é aquele que tem uma atitude de nobreza diante do Senhor. Reis são aqueles que serão arrebatados como vencedores na vinda do Senhor. Esses são reis. São príncipes que amadureceram e se tornaram reis. E o que acontece quando 2 reis, um encontra com o outro? Porque você vai encontrar com o Senhor. Você encontra com o Senhor todos os dias. Amém? E o que acontece quando um rei encontra com o outro? Quero ler para você rapidamente uma história lá em 2 Crônicas, capítulo 9. Vou ler do verso 1 a 4, depois do 9 ao 12. Verso 1 a 4. 2 Crônicas 9.
diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, pedras preciosas. Compareceu diante de Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Presta atenção. Isso aqui aconteceu, a rainha de Sabá, ela ouviu falar de Salomão, ouviu que ele tinha muita sabedoria, foi então testá-lo. Ela era uma rainha muito rica. Olha o que acontece, ela foi e foi surpreendida. Só que no verso 9 em diante, põe lá do verso 9 ao 12, olha o que acontece. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância. 120, toda vez que você vê no Antigo Testamento falar talento, é toneladas, ok? Então, ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E olha o que acontece. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela trouxera, mais tudo que ela desejou e pediu, assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Olha o que aconteceu aqui. A rainha de Sabá foi lá testar Salomão. Ela chegou diante de Salomão, ela era riquíssima, foi com uma comitiva, foi com uma oferta muito grande. Por quê? Porque ela ia encontrar com um rei muito sábio. E ela testou o rei, fez muitas perguntas. E aí então o rei respondeu tudo, facilmente. E aí então aquela rainha ficou surpreendida e falou: eu quero então te abençoar, rei. Toma aqui. Pá, deu aquela oferta violenta. Só que o rei virou para ela e falou: mas antes de você ir embora, eu também quero te dar uma oferta. O rei deu tudo que ela desejou e muito mais do que ela trouxe para o rei. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma passagem na Bíblia que o Senhor Deus diz: vinde e trazei os seus dízimos e ofertas, e faça prova de mim, que eu vou te mostrar que eu tenho muito mais do que você pode imaginar. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, vamos lá, rapidinho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pedir ou que você pensar. Mas há uma necessidade de você ser um rei. Muitas pessoas chegaram diante de Salomão. Muita gente, muitos mal intencionados chegaram diante de Salomão. Sim ou não? A mulher lá, uma que matou o filho da outra e depois queria dividir os filhos. Qual que era a intenção delas? De serem abençoadas. O que Salomão falou? Corta a criança no meio, dá metade para cada um e vai embora.
E a outra, não mata não, é meu filho. Aí Salomão falou, não, então dá para que essa é a mãe. A outra foi mal intencionada, recebeu o quê? Recebeu nada, até o que ela achou que poderia ganhar, lhe foi tirado. Quando você recebe algo diante do Senhor, é quando você vai com o coração de reconhecer a realeza que Ele é. Essa é a maneira de você receber muito mais do que você poderia pensar ou do que você poderia pedir. Tem muita gente que chega diante do Senhor mal intencionado, somente querendo receber. Eu quero te falar, Deus vai te dar, não tem problema. Deus, Ele é abençoador. Deus, Ele não age de acordo com o que nós somos. Deus, Ele age de acordo com o que Ele é. Ele é abençoador. Eu quero te falar, quando chegamos diante do Senhor, precisamos também nos comportar de acordo com o que nós somos. Nós somos abençoador, nós somos nobres, nós somos reis e sacerdotes. Esses dias eu fui conversar com um casal, um falava, não, eu não perdoo. Por que você não perdoa? Porque o outro também não me perdoa. Eu perguntei, mas você só perdoa se ele te perdoar? Porque se você só perdoar se ele te perdoar, você não é perdoador. Você não é perdoador. Deus é perdoador, porque Ele prova, a Bíblia diz que Ele prova. Ele te perdoou antes mesmo de você pedir perdão. Esse é um perdoador. Haja conforme a sua natureza. Você é filho do rei, você é rei do Senhor, você é sacerdote. Eu quero te falar, comece o seu ano com essa mentalidade, porque você vai ver que portas vão se abrir, que você nunca imaginou que poderiam se abrir diante de você. Portas que se abririam apenas para reis e sacerdotes. Essas portas vão estar abertas diante de você esse próximo ano. Quantos creem? Diga amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque agora nós vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos ofertar ao Senhor. Deixa eu te falar algo. Eu quero finalizar com isso. Aqueles homens, esses magos, que depois foram considerados reis, porque tiveram atitudes de reis, deram oferta sacerdotal, porque se consideravam sacerdotes, só fizeram isso por causa de uma coisa, por causa de uma chave que eles tinham nas mãos. Essa é a chave que vai abrir as portas da sua vida. Você que está desesperado, procurando a porta dos desesperados, o Senhor, Ele vai te dar uma chave. Só há uma chave que abre a porta que o Senhor tem para você. Esses magos usaram ela. E essa chave chama-se gratidão. Gratidão. Eles só fizeram isso porque sabiam o porquê que Jesus veio. Eles só fizeram isso porque eles sabiam qual era a missão do Messias. Eles sabiam, eles ansiavam por isso, eles desejavam por isso. E quando eles se depararam com aquele dia, o dia que Jesus nasceu, nada para eles era mais valioso do que estar diante da salvação. A Bíblia conta também, tem um homem de Deus na Bíblia que ele diz o seguinte: quando ele vê Jesus nascer, está lá em Lucas, ele disse: hoje eu posso morrer. Não foi com essas palavras que ele disse, mas ele diz: hoje acabou o meu propósito.
porque eu vi salvação. Os meus olhos viram a salvação. Ele viu Jesus recém-nascido. Aqueles magos ofertaram por gratidão por aquilo que o Senhor Jesus ainda ia fazer na cruz do Calvário, mas já tinha dado sinais desde o Éden. Jesus já tinha dado sinais desde o Éden de que ele seria o Salvador, o libertador, que Deus enviaria o Salvador por causa do amor que o Senhor tem para conosco. E é esse amor que deve nos mover. É esse amor que nos faz, além de filhos, nos faz reis e sacerdotes. É esse amor que nos coloca numa posição de alguém que é nobre. Alguém que é nobre. Davi diz: o que eu daria ao Senhor? O que eu poderia dar ao Senhor? Você já fez essa pergunta? O que eu daria ao Senhor? O que eu poderia dar? Nada que nós pudéssemos fazer pagaria o que Ele fez por nós. Talvez nós somos essa rainha de Sabá. Temos atitude de nobreza, de ofertar e dizimar. Mas o Senhor sempre vai ser o Salomão. Ele sempre vai ter muito mais do que aquilo que nós podemos dar para Ele. Eu quero te convidar nessa noite a ter uma atitude de alguém que é nobre. Alguém que é nobre. Ah, pastor, mas eu não tenho oferta para dar hoje. Seja alguém que é nobre. Dê qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu tenho 5 centavos no Pix. Um dia eu ouvi um jovem falar para mim, ele falou: pastor, eu não tinha nada, entrei na minha conta, tinha 7 centavos. Já viu menos que isso? Ele ofertou. Isso é nobreza. Isso é nobreza. Eu quero convidar você a, como esses magos que foram reconhecidos como reis, a ser reconhecido como reis diante do Senhor. Sai do seu lugar, traga o seu dízimo, mas antes eu quero, seu dízimo, sua oferta, mas antes eu quero orar por você. Mas se você pode dizimar, o senhor está me lembrando aqui, né? Você pode fazer o seu dízimo hoje também. Às vezes você está acostumado aos domingos, nessas 2 quartas você pode também fazer o seu dízimo. Mas eu quero orar antes, para que o Senhor nos dê um coração de alguém que é nobre. O Senhor nos dê um coração de alguém que é nobre como Davi foi, que é nobre como esses magos foram. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai de amor, Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um coração de rei, um coração nobre, um coração daquele que ama o Senhor. Ó Deus, o coração daquele que reconhece, ó Deus, que não há nada que possamos dar, não há nada que possamos dar que pague o que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nos dê um coração generoso, porque a Tua palavra diz que a alma generosa prosperará. Senhor, nós somos prósperos, por isso, Senhor, abençoa. Ó Deus, nós nessa noite tomamos posse da chave, ó Pai, que abre as portas que estão diante de nós. Senhor, a chave da gratidão. Nós ofertamos não para pagar o que o Senhor fez por nós, porque isso seria impossível, mas nós ofertamos porque nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez por nós, em nome do Senhor Jesus. Antes de você trazer, calma aí, segura. Eu sei que você está, cada hora que eu falo segura, você pega mal a moeda. É só um treinamento, porque no dia 1º você vai dar a oferta das primícias. O que é a oferta das primícias? É a sua primeira oferta diante do Senhor. Eu já comecei hoje a dar a minha oferta das primícias. Até o dia 1º eu vou conseguir dar todo o valor que Deus colocou no meu coração. Você pode ter certeza, Deus vai multiplicar.
Por isso eu quero desafiar você. Não deixe de ofertar a sua primeira oferta diante do Senhor. Amém, queridos? Traga as suas ofertas e o seu dízimo, se você trouxer, em nome do Senhor Jesus. Oferte ao Senhor. Tua presença me enche de amor, e a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver quando estou em teu jardim. Eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Eu te amo e eu te amo e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo e eu te amo e eu te amo, meu Senhor. E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver. Aleluia. Você que está ofertando, continue ofertando. Você que já ofertou, estamos encerrados por hoje. Amém? Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Domingo teremos apenas um culto, 10 horas da manhã. Esteja aqui para cultuarmos ao Senhor em nome de Jesus. Se você já ofertou, os envelopes da oferta da primícia está sendo entregue na porta. Não deixe de levar, ok? Não deixe de levar para você fazer os seus alvos, os seus agradecimentos e entregar no dia 1º junto com a sua oferta. Vai na paz do Senhor.